A Taesa é simplesmente uma das melhores empresas quando o assunto é remuneração através de dividendos, e para ter noção disso, é só nós olharmos o seu histórico. São mais de 15 anos de pagamentos, sem faltar um ano, e trazendo resultados excelentes. Olhando aqui o seu dividend yield de 2009 até 2022, nós vemos que somente em um ano, que foi em 2010, ela trouxe uma remuneração abaixo dos 6%. Mas de resto, 9,5%, 12%, 7%. Na sua maioria, ela trouxe um yield acima de 10%, o que é extremamente excelente. No seu estatuto social, ela prega que o mínimo que ela deve pagar aos seus acionistas é de pelo menos 50% do seu lucro líquido ajustado, mas o que vemos historicamente é um resultado acima desses 50%. A gente tem aqui de 2006 a 2022 um payout, na maioria dos anos, acima de 95%. No dia 3 de agosto, ela trouxe o resultado do segundo trimestre de 2023, aonde ela reportou que alguns eventos acabaram impactando negativamente a sua receita. E para você ter noção disso, para que você não se deixe levar por notícias como essa, onde acabam negativando o ponto da remuneração através de dividendos e atrelando riscos a investimentos nessa companhia. Então a gente vai estar dando uma olhada no resultado para estar entendendo um pouco do que está acontecendo. Mas logo de cara é interessante a gente estar olhando em relação à sua RAP, que é a receita anual permitida, é justamente a forma de remuneração de uma empresa de transmissão de energia. E o interessante pontuar aqui é que essa receita ela é corrigida pelos indicadores inflacionários, como o IPCA e o IGPM. Então, se teve um aumento na inflação indexado a algum desses indicadores, no caso o IPCA, de 3,9%, a gente tem um incremento na receita da companhia, nesse caso de 47 milhões. Mas se há uma deflação, como aconteceu com o IGPM, de 4,5%, a gente tem uma correção negativa, nesse caso de 104 milhões de reais. Justamente porque a Taesa ela tem 21 concessões de categoria 2, ou seja, atrelada ao GPM, que corresponde a 66% da sua RAP operacional, enquanto apenas 34% de categoria 3, atrelada aqui ao IPCA. E associado a isso, alguns projetos de concessões da Taesa, de categoria 2, ainda associados ao GPM, estão para chegar no seu 16º ano em operação. E o que acontece quando um desses projetos de concessão chega no seu 15º ano de operação é que a sua receita, a sua RAP, é reduzida em 50%. Então, isso aqui acabou reduzindo em 70% a RAP da Taesa. Mas não somente isso, não foi somente resultados negativos, a gente, além do reajuste atrelado ao IPCA, a gente teve esse impacto dos novos projetos que entraram em operação, que trouxe um incremento de 258 milhões para a RAP da Taesa. Apesar desses eventos negativos associados na remuneração da Taesa, a gente teve esse crescimento de 4% na receita da empresa. Significa mais 144 milhões de reais. Ainda assim, apesar dos eventos negativos, nós tivemos mais 4% da RAP operacional, mesmo com a inflação do GPM e a redução de 50% dos projetos de categoria 2, a gente teve também mais 381 milhões de reais associados, aos novos projetos que a Taesa vem realizando. E outra informação interessante é que ela já não tem mais nenhum projeto com redução de 50% da sua RAP. Os últimos foram esses daqui que impactaram em menos 70 milhões. Então, sem mais surpresas negativas relacionadas a essa redução de 50%. Olhando aqui o resultado regulatório, é o resultado mais importante para o investidor, já que diz respeito diretamente ao fluxo de caixa da empresa. A gente teve uma receita líquida que cresceu aqui 13% na relação trimestral do segundo trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre de 2022 e na relação semestral também de 13%. Até aqui está positivo. Em relação ao seu desempenho operacional, ele está aqui excelente, próximo de 100%, apesar dessa redução de 0,19 pontos percentuais, então daqui não tem muito o que olhar. O seu EBITDA, ele também cresceu, apesar dos eventos negativos, por conta dos projetos que entraram em operação. A gente teve um crescimento de 15% na relação trimestral e de 15% também na relação semestral. E a sua margem EBITDA também cresceu de 83% para 84%. O seu lucro líquido regulatório teve um crescimento de 73%, quase 74%, na relação trimestral e na semestral, um crescimento de 60%. É justamente sobre o lucro líquido regulatório que a Taesa faz a remuneração dos seus acionistas. E olhando para esse quadro aqui, eu não me preocuparia
em relação aos seus proventos futuros, justamente porque o cenário que nós vemos é de crescimento. Então, como havia comentado, o resultado regulatório é justamente o que expressa a saúde da empresa. E a gente vê que ela está extremamente saudável e trazendo resultados, apesar do cenário não tão favorável. No entanto, quando vimos para esse quadro aqui de lucro líquido IFRS, nós vemos que teve uma redução de 46%, ou seja, de uma redução de 516 milhões de reais. E é justamente em cima disso aqui que a mídia acaba apedrejando a companhia. No entanto, o lucro líquido IFRS, ele não é preocupante para a gente, porque se trata de um resultado contábil, então não tem relação alguma com o fluxo de caixa da empresa. Então, reforçando o que havia comentado, o que de fato impacta no provento é o lucro líquido regulatório, e a gente vê que ele teve crescimento. E essa queda de 46% no IFRS ainda está atrelada àquela correção monetária que a Taesa vem enfrentando. Em relação ao seu endividamento, a maioria da sua dívida está aqui com um prazo de 4,7 anos, então ela tem um tempo para estar amortizando. O que diz respeito ao curto prazo são de valores baixos e a maior parte do pagamento está para acontecer entre 2028 a 2044, então isso aqui está bem tranquilo. Apesar de estar acima de 3%, o indicador de dívida líquida sobre o EBITDA, ele reduziu do primeiro trimestre para o segundo trimestre, de 3,9 para 3,7. Isso aqui está em linha com o histórico da Taesa, então também não é um fator preocupante. Quanto aos seus projetos, ela tem alguns em construção, como Saíra, que concluiu a primeira fase em apenas 3 meses após o leilão. Ela tinha um prazo de 12 meses e ela fez isso em 3 meses. Então isso aqui foi uma economia de 50 milhões com a integração antecipada. Ela tem ainda outros projetos que estão em tramitação para serem desenvolvidos. Essa desvalorização da companhia nos últimos 12 meses, de 4,1%, é por conta da queda nos resultados que ela tem apresentado, o lucro da companhia tem caído e a cotação acaba seguindo o resultado. Olhando aqui o seu histórico de dividendos, como a gente havia feito, ela está com dividend yield atual de 9,58%, no entanto, o yield médio nos últimos 5 anos foi de 14,14%. Olhando quanto ela acabou remunerando, a gente vê essa crescente no provento pago desde 2019. E em relação aos proventos, se a Taesa vai continuar pagando seus dividendos, como a gente viu no resultado, tudo indica que ela continue sendo a mesma pagadora de proventos que ela tem sido nos últimos 15 anos, mas olhando aqui o resultado de especialistas no setor, os analistas da XP Investimentos, eles trazem que os pagamentos de dividendos eles devem permanecer robustos. Eles ainda pontuam que o negócio de transmissão no Brasil ele deve continuar em crescimento. Eu particularmente gosto muito da Taesa, o resultado que ela trouxe no segundo trimestre não me assustou, aliás, muito pelo contrário, achei bem eficiente a forma como ela tem lidado com as situações adversas. E é uma empresa que você tem que olhar com carinho se o seu objetivo é estar montando uma carteira previdenciária e a remuneração através dos dividendos. Se esse vídeo tiver sido útil para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que deixe um comentário aqui embaixo se você possui a Taesa, qual a sua opinião sobre ela. E no link da descrição eu vou estar deixando algumas sugestões de livros para quem deseja começar a investir e não sabe por onde começar. É só você acessar aqui embaixo. E eu deixo como recomendação esse último vídeo que eu havia publicado, trazendo para vocês a estratégia de Décio Bazin de investimentos. É isso e até a próxima.